Essa semana, o Grupo Sais Educação, empresa do Grupo Arco, uma das maiores empresas educacionais do Brasil, divulgou o raio-x do Enem, considerando os últimos 15 anos, ou seja, do Enem 2009 até o Enem 2024. E o que me chamou a atenção para gravar esse vídeo e falar um pouco aqui com vocês a respeito das estatísticas de prova é a forma como eles dividiram os objetos do conhecimento, né? Geralmente a gente encontra estatísticas de prova bem generalistas, como por exemplo, falando que o top 3 do Enem é ondulatória, termologia e eletrodinâmica. Porém, falar que termologia é o assunto que mais cai, ele não gera tanta profundidade no detalhamento de conteúdo para o aluno. Por quê? Dentro de termologia, a gente tem termometria, dilatação térmica, métodos de propagação de calor, termodinâmica, calorimetria. Conteúdos que são complementares, claro, mas que não caem na mesma proporção na prova. Por exemplo, conteúdos de calorimetria, termodinâmica e métodos de propagação de calor, eles aparecem com uma frequência gigantesca na prova do Enem em comparação aos conteúdos de termometria e dilatação térmica. Claro que dilatação térmica e termometria, o estudo do calor, da temperatura, é muito importante para você ter base, ter fundamento teórico para entender esses outros conteúdos um pouco mais aprofundados. Mas vamos lá. Estudar termometria, estudar dilatação térmica, tem o mesmo grau de relevância do que calorimetria? Do que termodinâmica? Do que métodos de propagação de calor? Não. Então, a estatística de prova vai ajudar você a priorizar ou estudar com um pouco mais de profundidade ou ter mais contato com questões do Enem do que outros. Então, é priorização. Quando a gente pega a estatística, a gente vai priorizar, olhar com mais profundidade em alguns temas. Lembrando que estatística é até um tópico um pouco perigoso. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu te perguntar quantas vezes você já morreu na sua vida, a resposta que você tem que dar é nunca. A resposta é zero. Entendeu? Então, estatisticamente, eu não morro, eu sou imortal. Pois é, isso aí é um ponto bem curioso, que a estatística pode gerar falhas, né? Agora sim, se a gente vai estudar, a gente precisa balizar algumas coisas, olhar para as referências. Aí é o ponto que a estatística é importante. Então, calma, não pense que você não precisa estudar a dilatação térmica, porque pode aparecer na prova do Enem desse ano, certo? Então, assim, a estatística vai te direcionar a priorizar algumas coisas, mas não vai excluir alguns conteúdos da tua rotina, beleza? Beleza, mas vamos aprofundar aqui em tópicos que são mais relevantes para essa estatística. Eu já falei, né, isso aqui nesse mesmo vídeo, que eu achei muito inteligente essa divisão, porque a gente gera mais especificidade no aluno, já gera um pouco mais de direcionamento. Então não é termologia o conteúdo que mais cai. Não, seria o quê? A soma de calorimetria com termodinâmica. Então perceba que o top 3 de temas na prova do Enem inclui dois conteúdos que são da matéria termologia, certo? Então, calorimetria, o estudo das trocas de calor, o estudo matemático das trocas de calor, e termodinâmico, o estudo dos ciclos térmicos, né? O estudo das máquinas térmicas. Quantas vezes nos últimos 4 anos do Enem apareceu questão de termodinâmica? Cara, praticamente toda a prova vem aparecendo. O estudo da calorimetria, o estudo da potência térmica, o estudo dos métodos de propagação de calor, muito frequente também. Então, de maneira bem inteligente, o SAIS organizou isso para chamar a atenção. Não é o conteúdo todo de termologia que é frequente na prova. Não. São conteúdos ultra específicos, são conteúdos que envolvem mais aplicação. Então, calorimetria, que envolve ali a parte matemática dos métodos de propagação de calor. E o estudo ali teórico dos métodos de propagação de calor, condução, convecção e irradiação, apareceu no top 1, alcançando aqui, olha só, 36 questões que foram medidas aí nessa nossa estatística e praticamente 8% da prova. Isso é muito, tá? Isso é muito mesmo. Aí quando você pega a termodinâmica, já apareceram ali 24 questões só sobre termodinâmica, contando ali cerca de 5% dessa prova. Daniel, é muita questão, né? Muita. Por esse motivo, termodinâmica é um ótimo conteúdo. Termologia em si, né? Os conteúdos de termologia são extremamente importantes para você estudar na prova do Enem. Daniel, geralmente no meu cursinho, termologia só é dado a 2 meses da prova. Não é inteligente ter esse cronograma. O mais inteligente que você pode fazer é estudar termologia no começo do ano, ali associado com ondulatória, associado com a parte de eletricidade. Então, termologia é conteúdo de começo do ano, cara. Perceba que termologia é um conteúdo que vai te dar uma base muito boa para a prova do Enem em relação ao número de aceitos e é um conteúdo relativamente mais fácil de estudar.
o que motiva o aluno a tirar aquilo da cabeça de que física é um decoreba. Então, isso daqui é muito estratégico, certo? Você ter como prioridade estudar calorimetria e termodinâmica, e lembrando que aí dentro também tem os métodos de propagação de calor, o estudo das máquinas térmicas, o estudo ali das leis da termodinâmica, né? Então, espetacular esse tópico que o SAIS Educação preparou aí para os alunos. Vamos lá. Quando a gente chega aqui dentro do top 3, encontra-se ali um conteúdo que é muito recorrente na prova do Enem e perdeu o top 1 para termologia, que foi quem? Eletrodinâmica. E olha só, dentro de circuitos elétricos, nós temos de novo um conteúdo de aplicação. Perceba, termologia e a parte de eletrodinâmica são os conteúdos hoje que mais aparecem na prova do Enem. Mas não tudo de termologia e eletrodinâmica, são as aplicações de termologia e a parte de eletrodinâmica. As aplicações, você já percebeu que são os mais importantes para você estudar. Então, assim, Daniel, quer dizer que eu não vou estudar mais primeira lei de Ohm? Será que quer dizer que eu não vou estudar mais segunda lei de Ohm? Então, você está dizendo que eu não vou estudar mais expressões de potência. É claro que vai precisar sim. As aplicações, o estudo dos circuitos elétricos, nada mais nada menos são do que as aplicações das grandezas da eletrodinâmica. Então, você tem que saber sim expressões da potência, da corrente, resistência elétrica, o estudo da tensão e como aplicar cada grandezazinha dessa, certo? Então, entender que a potência está relacionada à rapidez com que a energia se transforma, certo? Entender que a corrente elétrica são portadores de elétrons que transportam a energia elétrica ali. Entender que a resistência elétrica seria uma propriedade de oposição à corrente elétrica, um grau de dificuldade que todos os materiais vão possuir. Lembrando que um resistor, que é um dispositivo que tem resistência elétrica, ele sempre vai produzir calor, ele vai realizar efeito Joule sempre que a corrente elétrica passar por ali. Lembrando que a tensão, que é a última grandeza, seria justamente aquele grau de diferença que provoca, que gera o deslocamento de cargas elétricas. Então, lembrar disso e utilizar dentro dos circuitos elétricos, lembrando o que é um circuito elétrico em série, o que é um circuito elétrico em paralelo, como eu vou entender que a corrente elétrica em série vai ser igual para os dispositivos, quando a tensão em série vai ser proporcional ao valor da corrente e da resistência, tensões em paralelo vão ter mesmo, ou melhor, equipamentos em paralelo vão ter a mesma tensão. Como eu preciso instalar amperímetros, como eu preciso instalar voltímetros, como é que eu faço a instalação também de materiais de proteção, como fusíveis e disjuntores. Cara, isso aqui é a prova do Enem. Aplicações. O estudo das lâmpadas também são muito cobrados. Então, assim, a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre como a eletrodinâmica cai na prova. E a gente conseguir notar que circuitos elétricos resume o top 2 do Enem, cara, é muita coisa para circuito elétrico, tá? Lembrando que você precisa ter uma aula de fundamentos bem robusta para depois conseguir aplicar. Daniel, qual é o segredo que a gente conseguiu notar no top 3 do Enem hoje? Aplicação. A gente percebeu que termologia e eletrodinâmica, sim, são os conteúdos que mais aparecem. Mas nem tudo disso. É a aplicação desses conteúdos. Então, você tem que ter um fundamento muito bem consolidado. Você tem que estudar resistores, tensão, a parte de corrente elétrica, a parte de potência isoladamente para começar a fundar o conhecimento dentro dos circuitos elétricos, certo? Mesma coisa com calorimetria e termodinâmica. Então, assim, muito inteligente essa estatística que o SAIS trouxe, porque ele está focando em aplicação. O Enem está focando em aplicação, certo? Muito bom. Aí vamos lá. Perceba que outro conteúdo de termologia, perdão, de eletrodinâmica que aparece aqui na prova, olha só, é um conteúdo relacionado ao consumo de energia elétrica. E aqui a gente já tem 17 questões, cerca de 4% da prova. Então, ter bem guardado na cabeça duas informações, potência, trabalho, né, e consequentemente a energia, potência e trabalho são essenciais para você ter guardado. E, consequentemente, chega no tópico aqui da questão, que é o consumo de energia, e especificamente energia elétrica, certo? Então, é importantíssimo você lembrar, olha só, que termologia e a parte de eletrodinâmica já estão compondo ali 4 dos 5 tópicos mais recorrentes na prova do Enem. Deixa eu ver aqui se aqui ainda tem algo relacionado à parte de eletrodinâmica. A princípio não, né? Certo, a princípio não. Perfeito. Se eu quisesse colocar aqui em anexo, para você estudar de maneira mais aprofundada, perceba que estudar consumo de energia elétrica exige de você ter, olha só, o conhecimento de teorema da energia, trabalho e potência, certo? Então,
Energia, trabalho e potência, observe, já tem uma estatística aqui, ó, de mais de 5%. Perceba que o consumo de energia elétrica e trabalho, energia e potência, eles já, se juntos, né, somados, eles estariam praticamente ali no top 3, até quase top 2, né? Então, energia é muito importante para a prova do Enem. Inclusive, energia você consegue encontrar em termologia, energia você consegue encontrar em mecânica, energia você consegue encontrar em eletrodinâmica. Então, perceba que é um conteúdo fundamental que estrutura diversas outras matérias, né? Então, é importantíssimo esse tópico aí que eu listei para vocês, tá? Inclusive, energia a gente pode encontrar até em ondulatória, certo? Show de bola. Aí, Daniel, o que vem logo aqui na sequência? Perceba que a gente trouxe, olha só, um ponto aqui de forças e movimento. Vamos lá, o que seria esse estudo de forças e movimento compondo ali cerca de 5% dessa prova? A gente está falando de aplicações de dinâmica e cinemática, certo? Perceba que quando a gente encontra estudo relacionado a forças, eu estou falando das aplicações das leis de Newton. De novo, aplicações das leis de Newton. Então é super importante que você saiba como aplicar a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton numa questão. É muito comum quando a gente fala sobre leis de Newton na prova do Enem, a aplicação vetorial da força. Você conseguir aplicar num corpo o diagrama de forças. O que é a força-peso? O que é a força normal? Onde é que a gente encontra a força de atrito? Então, as forças, a gente percebeu que é top 4 na prova do Enem hoje. E associando as forças, nós temos a capacidade que um sistema tem de alterar a velocidade. O corpo ficar acelerado, o corpo ficar retardado, movimento. Então, olha só, a parte de cinemática com dinâmica juntas compõe ali ó, o top 4 do Enem. Cara, essa estatística foi muito boa. Vamos lá, a gente está falando aqui de conteúdos de termologia, de eletrodinâmica, de dinâmica, de cinemática, de energia que são relacionados a aplicações. Entendeu? Então quer dizer que o segredo para a prova de física é aplicações. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos ver se ele trouxe mais algum outro conteúdo aqui de mecânica. Olha só, a gente encontra aqui mais mecânica dentro de movimento uniforme. Perceba que ele separou, né? Movimento de movimento uniforme. Por quê, Daniel? Porque quando a gente fala de movimento relacionado com força, nós estamos falando de uma grandeza que faz a velocidade do corpo ser alterada. O corpo tem aceleração, tem uma variação de velocidade. E isso só existe em corpos que estão em desequilíbrio. Um corpo que está equilibrado a resultante das forças é zero, ele está, olha só, ou em movimento uniforme ou está em repouso. Por esse motivo, as questões de MRU têm um papel também muito relevante aqui nessa estatística, um pouco mais para baixo, concordo, mas se você somar ali a parte de cinemática e dinâmica, você teria ali o quê? 5, 6, quase 7% das estatísticas, né? Então, dinâmica e a parte de cinemática tem um tópico bastante importante. Olha só, um pouco mais acima já ia passar desapercebido a parte de lançamentos, ó, certo? Lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. O SAIS, né, especificou aqui um pouco mais para você ter uma noção de quanto é importante justamente estudar esse material. E agora, por fim, para a gente finalizar essa nossa análise estatística aqui, a gente encontra um outro conteúdo que compõe as questões do Enem, que seria a parte de fenômenos ópticos ondulatórios, ou seja, os estudos de aplicações das ondas luminosas e das ondas sonoras. Aí a gente encontra aqui, a princípio, o fenômeno da reflexão e da refração. A gente sabe que os fenômenos ondulatórios são muito recorrentes na prova do Enem. Só que esse sistema, o sistema Aridissá, ele detalhou ainda mais, ó. Pô, cai muito reflexão e refração. Reflexão e refração caem em ondas e caem em óptica. Lembrando que reflexão é aquele fenômeno ondulatório que a onda ela incide sobre a superfície e volta, o que acontece nos espelhos, por exemplo. Já a refração é aquela capacidade que a onda tem de atravessar o meio, mudando algumas propriedades. Então, se a luz incidiu sobre uma película de água e atravessou esse meio, houve refração. Perceba que, associado a isso, tivemos ali mudança da velocidade, mudança ali do comprimento dessa onda, e aí vai. A gente encontra reflexão e refração compondo ali o quê? 1, 2, 3, 4, 5, top 6, né? Com 3%, 14 aparições. Muito relevante, então, a gente estudar esse estudo aí das ondas, né? Lembrando que som ou luz pode sofrer reflexão e refração, lembra disso.
Perceba que um outro ponto que é bem cobrado na habilidade número 1, interpretação de fenômenos ondulatórios e fundamentos da ondulatória, a gente encontra, olha só, aplicações das propriedades das ondas. Saber detalhadamente as grandezas, como elas estão aplicadas. Saber, inclusive, ali qual a diferença de frequência, comprimento de onda, período, como elas são aplicadas. E olha só, o nomezinho chave aparecendo mais uma vez, aplicações, certo? Tanto fenômenos ondulatórios quanto aplicações das propriedades das ondas são aplicações, certo? Quando aparece fenômeno ondulatório, aparece a aplicação desse fenômeno. Cara, não tem o que falar mais aqui, já falei diversas vezes. A parte da física é você estudar as aplicações, certo? E por fim, olha só, dentro da parte de óptica, eu vou até mudar um pouquinho a cor aqui, a gente tem, olha só, a parte do som, né? Ó. Propriedades físicas do som, fenômenos sonoros e qualidades fisiológicas do som. Se a gente quisesse até detalhar um pouco mais, chamaria esses tópicos em cinza aqui de acústica, né? Ó. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente estuda, Daniel, física para o Enem com base nas estatísticas? A gente tem ali, no primeiro tópico, quem? Temos calorimetria, ou melhor, calorimetria não, calorimetria mais termodinâmica seria termologia. Termologia. Perceba que logo na sequência encontraríamos as aplicações de eletrodinâmica. E a gente já notou que o que cai de termologia, o que cai de eletrodinâmica, seriam as aplicações, né? Logo na sequência, aplicações de forças e movimento. Ou seja, a parte de cinemática mais dinâmica. Certo? Lembra que dinâmica é a parte de forças, né? Ó. Cinemática mais forças, que é um conteúdo aplicado da dinâmica. E por fim, a gente tem ali, ó, ainda vou colocar energia aqui também, né? Ó. Energia. Mas você concorda comigo que se a gente somar todos os conteúdos de óptica e de ondulatória, eles iriam compor, olha só, a parte aqui do top 2, top 3 do Enem? Ondulatória. Certo? Ondulatória é mais óptica, né? Ó. Mais óptica. Então a gente tem isso aqui, ó. Em resumo, nesse nosso top 5, certo? Termologia, eletrodinâmica, ondulatória mais óptica, cinemática mais forças e energia. Claro que não tudo de termologia, as aplicações, calorimetria e termodinâmica. Não tudo de eletrodinâmica, as aplicações, a parte de circuitos elétricos, a parte de consumo de energia elétrica. Não tudo de ondulatória e de óptica. Alguns fenômenos ondulatórios mais específicos, como reflexão e refração, aplicações das ondas, das propriedades das ondas. A parte de acústica, propriedades dos sons. Como é que eu estudo os fenômenos agora sonoros? Como é que eu estudo as qualidades fisiológicas do som, certo? A gente tem também ali a parte de forças e cinemática, o que as aplicações das leis de Newton e como a gente estuda os lançamentos, que são aplicações também. E por fim, a parte daquela teoria que te deixa mais inteligente, porque é a base de quase toda a física, que seria a parte de energia. Cara, inteligente pra caramba essa estatística. Acredito que seja a melhor estatística que eu vi esse ano de prova, por esse motivo eu trouxe aqui para você reforçar realmente o que é importante de se estudar ali para a prova do Enem. Claro que você não vai esquecer de tópicos fundamentais, como por exemplo, dilatação térmica, termometria. Aquilo é fundamental, né, para você estudar com profundidade as aplicações. Mas está aqui. Estatística de física desvendada para você. Fonte muito importante aqui para a gente. Aí, ó, Grupo Sais Educação. Muito boa, tabela espetacular.